O livro de Eclesiastes, ele narra um assunto, um tema que é muito propício a situações como essa. Situações em que, diante da perda, diante do sofrimento, nos perguntamos, o que nós estamos fazendo aqui? Qual que é o sentido da vida ou por que existimos? E o livro de Eclesiastes, como disse, eu já tratei de certa forma esse tema em uma classe bíblica, mas agora quero explorá-lo a partir de uma abordagem ligeiramente distinta. O livro de Eclesiastes, ele trata de certa forma dessa circunstância. Nós temos aqui um homem que foi rei em Israel. Ele viveu um reinado muito fácil e muito poderoso. Trata-se aqui do filho de Davi, e Davi tinha sido o homem que, por meio de guerra, havia expandido o território, consolidado a paz, e quando Salomão, o filho dele, começa a reinar, ele assume um reino muito estável, muito fácil de lidar. Ele não teve guerras durante o período do reinado dele, ele não teve tentativas de golpe de Estado, ele não teve nenhum problema muito forte, e por isso ele viveu uma vida relativamente fácil em seu reinado. Uma vida de muitas posses, muitos relacionamentos, uma vida dedicada à sabedoria, ao estudo e por aí vai. Em razão disso, inclusive, nós temos uma situação em que Salomão, sendo um homem que começa a sua vida, o seu reinado, com uma atitude muito nobre em que ele pede a Deus sabedoria diante de poder pedir qualquer coisa, e você provavelmente conhece a história, nós vemos esse homem se perdendo ao longo do tempo, talvez por conta dessa facilidade que ele vivia. Salomão, ele se casa com muitas mulheres, se relaciona com muitas outras, e nesse processo de casamentos e alianças, ele traz os deuses dessas mulheres, a maioria aí princesas, e enfim, ele traz os deuses dessas mulheres para o território de Israel. E ele implanta uma idolatria em Israel que não vai ser vencida ou resolvida até o cativeiro babilônico. Então, nós temos Salomão em um processo em que ele inicia muito bem, próximo de Deus, depois ele se afasta profundamente, a ponto de trazer uma idolatria generalizada em Israel. E quando ele chega no fim da vida dele, ele olha para trás e fala: de que valeu minha vida? Por que eu fiz tudo o que fiz? Qual que é o benefício disso tudo? E aí, nesse contexto, Salomão escreve o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é um sermão, uma mensagem, uma reflexão de um senhor idoso que, depois de ter vivido toda uma vida, ao se deparar com a iminência do fim dessa vida, ele se faz a seguinte pergunta, no verso 3 de Eclesiastes 1. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Em palavras menos poéticas, o que ele está dizendo é: o que a gente ganha por levantar todo dia e fazer tudo o que nós fazemos? Ele se apresenta antes, dizendo que essa palavra é a palavra do pregador, ou seja, um sermão do filho de Davi, rei de Jerusalém, ou seja, Salomão. E já no verso 2, antes de estipular ainda a sua proposta, ele vai apresentar a sua tese, ou a ideia em que ele baseia o seu sermão inteiro, dizendo o seguinte no verso 2: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E é preciso que você entenda que a palavra vaidade aqui não é naquele sentido que normalmente a gente usa, Então, uma pessoa que se arruma muito é uma pessoa vaidosa, Uma questão de interesse em beleza e etc. A palavra vaidade, ela tem um sentido de vazio, algo que não tem uma razão, um conteúdo de fato, e é por isso que é associado normalmente, de forma pejorativa, hoje não mais, com alguém que se arruma tanto e no fim das contas não serve para nada, puramente vaidade, não tem uma razão em si. Então o que Salomão está dizendo é: vazios de vazio, tudo é um vazio constante. Lembrando que é um senhor que viveu toda a sua vida e no fim das contas está olhando e falando: qual que é o sentido de ter vivido isso? Salomão, ele tem um olhar um tanto pessimista da realidade. Isso porque, como eu disse, ele já vivera muito e não via ali algo que realmente dava sentido àquela existência.
O verso 4, por exemplo, ele começa a falar como a vida ela passa. Ele fala dizendo o seguinte, olha, geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Qual que é a ideia? O mundo está aí. A gente vai nascer, vai crescer, vai morrer, e depois vai vir outra geração e outra, e a terra vai continuar a mesma. E a gente continua indo. No verso 9, ele ainda continua dizendo, o que foi é o que há de ser. Ou seja, o passado muitas vezes se repete. O que se fez, isso se tornará a fazer. E não há nada, pois, novo debaixo do sol. Um homem extremamente estudioso, como nós veremos, ele chega à conclusão de que nem sequer você pode esperar que vai viver algo realmente novo. Porque tudo que acontece hoje já aconteceu no passado. Não há descobertas em si para se fazer. O verso 10, ele deixa isso claro, né? Há alguma coisa de que possa se dizer, vê, isso é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Portanto, já não há lembranças das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória, entre os que hão de vir depois delas. Salomão, portanto, nessa visão em que ele entende que tudo é transitório, tudo passa, ele diz, no verso 12 e 13, que ele aplicou o coração dele a esquadrinhar e a informar-se com sabedoria quanto a tudo que acontecia debaixo do céu. Ele vai olhar todas as coisas com o interesse de tentar entender para que a gente vive aqui. Qual o sentido de levantar todos os dias da cama e trabalhar e viver e etc. No verso 16 ele mostra que ele não era um qualquer. Ele mesmo assume, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria, ou seja, eu fui alguém diferenciado em sabedoria e em conhecimento. E com efeito, no final desse verso, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Não é um qualquer que está falando para nós, é alguém que realmente estudou muito. Mas até nesse ponto, ele vai assumir, já no verso 17, no final dele, que até mesmo isso é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria, há muito cansaço. E quem aumenta a ciência, conhecimento, também aumenta a tristeza. E aqueles que já estudaram muito, formalmente ou não, deve entender um pouco do que ele diz. Fato é que Salomão, ele tem essa visão pessimista com uma justificativa muito sólida. Porque sendo um homem que teve de tudo, ele se depara com a realidade que essas coisas não servem para dar um sentido ou uma razão de existir. E ele vai refletir sobre cada um desses pontos. Eu te convido a olhar, como eu falei, esses momentos são muito propícios, né, para a reflexão. Você talvez olhar para a sua vida e pensar um pouco, em que eu estou investindo minha existência? E será que isso realmente vai fazer sentido? Será que quando eu estiver velho, à beira ali do encerramento da minha vida, ou mesmo se, inevitavelmente, minha vida terminasse amanhã, será que eu tenho gastado minha vida, investido minha vida naquilo que realmente faz sentido? Ele vai tocar em alguns pontos, e eu te chamo a refletir, né? O primeiro deles, no capítulo 2, diz respeito a possessões, a posses, a riquezas. Ele vai dizer, olha, eu disse comigo mesmo, eu te provarei com a alegria, goza, pois, a felicidade. Ou seja, vamos buscar prazer, mas também isso era vazio. Eu resolvi no meu coração, verso 3, né? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria. Olha só, eu resolvi aproveitar o prazer, mas até sendo sábio no processo. Entregar-me também à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Eu empreendi grandes coisas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins, eu estou lendo o verso 5, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de todas as espécies. Eu fiz açudes, bosques, comprei servos e servas, contratei empregados, possuí bois e ovelhas, mais do que todos os outros reis antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro, fiz de tudo.
O verso 10 resume, né? Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma. Eu tive de tudo. Mas diante do fato, do fim ali da sua vida, ele considera no verso 11 e vai dizer, tudo isso é vaidade e correr atrás do vento. Essa leitura que ele faz, e depois ele vai descrever um pouco melhor, ela vai diante do fato de que em algum momento aquilo acaba. Quando você chega no fim da sua vida, não aproveita a se retirar de todas as posses que você reuniu. Não sei se você já ouviu aquele ditado, minha tia vez ou outra ainda usa, né? Caixão não tem gaveta, já ouviu? Não há o que fazer. O próprio Cristo, além disso, ele traz a ideia, né, de que quando a gente reúne tesouros aqui na terra, ou a ferrugem vai corroer, ou vai ser gasto, ou vem alguém e te toma. A ideia de Salomão é, mesmo tendo tudo, eu reconheci que tudo era vaidade, correr atrás do vento, porque no fim da vida não há o que ser feito. Ele continua no verso 12, falando sobre sabedoria. Olha, se as riquezas não dão sentido para a existência, e Salomão teve muitas, vamos pensar em sabedoria. E aí no verso 12 ele fala, então passei a considerar a sabedoria, a loucura e a estutícia, a idiotice, num contexto mais recente. Então vi no verso 13, que a sabedoria é mais proveitosa do que a idiotice. A sabedoria é melhor. Afinal de contas, no verso 14, ele diz que os olhos dos sábios estão na cabeça. Ou seja, o sábio enxerga as coisas. E aquele que não é sábio, não, ele anda em trevas. Contudo, mesmo que a sabedoria seja melhor do que a idiotice, do que a tolice, ele vai chegar à compreensão de que, olha o verso 16, tanto o sábio como o estulto, a memória não durará para sempre, pois passado alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte o estulto. O fim dos dois é o mesmo. Por isso, aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. O que ele está dizendo? Por isso, quando eu cheguei no fim da minha vida, eu olhei e falei, nossa, eu tive muito trabalho para adquirir o conhecimento, a sabedoria que eu adquiri. E não me serve de muita coisa mais. Que depois vai acabar. Vai jazer no esquecimento. E aí, por isso, ele chega à conclusão. Tudo é vaidade e correr atrás do vento. Se não bastasse, ele continua no verso 18. Vamos focar, então, no trabalho, nos empreendimentos da vida. Mas a leitura dele é que, muito embora o trabalho seja positivo, e usufruir as coisas que o trabalho te deu como presente de Deus é bom, não é suficiente para justificar a existência ou o trabalho. Já que o que você ganhar, depois você não sabe quem vai gastar. Você não sabe se o seu filho ou filha vai ser sábio para poder fazer a manutenção desse dinheiro. Você não sabe se essas riquezas realmente vão ajudar alguém ou não, se vão, enfim, servir para algo ou não. E por fim, ele vai comentar que se aborrece também do trabalho, porque a sua persistência no tempo, ela não pode existir. É aqui que a gente chega no capítulo 3, e talvez agora você entenda de fato a tese ou a base do que Salomão está reclamando tanto. Quando ele chega no capítulo 3 de Eclesiastes, e ele usa um texto que muitos de nós já ouvimos, e muitos de nós entendemos de forma equivocada o que ele está tratando aqui, quando ele vai dizer que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do sol, tempo de nascer e de morrer, tempo de plantar e de colher, enfim. Você já ouviu esse texto, provavelmente? Usado em um contexto de dizer, não, tudo vai acontecer no seu devido tempo. Mas, na realidade, o que Salomão está tratando aqui é de algo bem diferente. Salomão está dizendo o seguinte, há tempo determinado para tudo, nada dura para sempre. O nascimento vai durar durante um tempo e depois ele acaba. A vida vai durar durante um tempo e depois ela acaba.
Essas coisas não conseguem dar sentido para a existência porque tudo passa, tudo acaba. Nada persiste. Essa visão de Salomão de que tudo que você pode fazer vai passar e vai acabar, traz a ele uma sensação muito negativa. De falar, se tudo vai acabar, por que eu tenho que gastar tanto tempo e energia com isso? Para quê? Se as riquezas vão acabar, para que eu vou viver uma vida dedicada a ela? Se o conhecimento vai desaparecer, para que eu tenho que viver uma vida dedicada a ele? Junta-se a isso, soma-se a isso, a reflexão de Salomão a partir do verso 9. E aí ele começa a dar uma razão mais positiva para o que nós estamos vendo, porque eu não quero só trazer a visão pessimista para vocês. Ele começa a explicar o porquê que isso é tão negativo. Porque o fato de ser algo com tempo determinado, algo que vai passar, por que isso é tão negativo? E ele vai explicar a partir do verso 9. Ele vai dizer, então, que proveito tem um trabalhador naquilo que se afadiga? E aí o verso 11 ele diz, tudo fez Deus, formoso no seu devido tempo. E ele também pôs algo no coração do homem, o quê? A eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Qual que é a ideia que Salomão está trabalhando aqui? Quando Deus ele nos criou para vivermos, não com um tempo determinado. Tudo que nós deveríamos praticar, deveria ser algo que era praticado para uma eternidade, sem tempo determinado para acabar. E isso não foi retirado do coração do homem, mesmo que depois do pecado, o homem tenha que viver com o fato de que ele não aproveita nada eterno aqui na terra. Há no nosso coração um vazio existencial que almeja algo que acontece e dura para sempre. E quando nos deparamos com as coisas terrenas e todas elas passam, todas elas têm tempo determinado e não duram para sempre, quando o ser humano passa a refletir sobre isso, como Salomão fez, ele fica decepcionado. Afinal de contas, como ele faz? Eu estou chegando no fim da minha vida, eu olho e falo, eu anseio algo que vai ficar para sempre, mas meu conhecimento vai ficar, a memória do que eu fiz vai ficar, minhas riquezas vão acabar, nada disso dura para sempre. É por isso que aqueles que se baseiam em questões, como por exemplo as riquezas, sempre precisam de algo mais. Nunca estão satisfeitos. Porque aquilo não consegue preencher um vazio que há no coração. É por isso que quem vive a vida em busca dos prazeres sempre quer mais. Não consegue viver em paz. Porque aquilo não consegue satisfazer um vazio no coração. O vazio e a busca por algo que deveria ser eterno. Mas que não tem aqui. É no fim da vida de Salomão que ele vai refletir sobre isso e dizer, o ser humano anseia por algo eterno, porque Deus, quando nos criou, colocou a eternidade no nosso coração. Mas hoje não podemos descobrir as obras que Deus fez, do princípio até o fim, porque temos um limite. Em razão do pecado, tudo tem tempo determinado. Até porque o limite final, a partir do verso 16, é o seguinte, né? Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda boa obra. Disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais. Nesse contexto, claro, pois tudo é vaidade. Tudo acaba. Se não bastasse esse ponto,
ele vai comentar a partir do capítulo 4, né? Que se não bastasse tudo acabar, a vida que vivemos aqui ainda é ruim. Porque sofremos opressões das mais diversas. Sofremos com a injustiça, sofremos com a maldade, sofremos com as muitas realidades problemáticas desse mundo e que eu não preciso explicar para você. E isso torna alguém como Salomão alguém com uma abordagem pessimista. Porque se tudo acaba e não serve para preencher o vazio no coração, e se além de tudo você vive nessa terra e só sofre, de que serve? Ele vai comentar, é tudo vaidade, tudo vazio, não serve de nada. É evidente que, como um bom sermão, ele vai explicar um caminho melhor para se viver, ele não vai terminar por aí. Mas nesse momento é importante que você tenha em mente essa ideia. E analise um pouco sua vida e veja em que você está investindo sua existência. Se for em riquezas, você vai chegar cedo ou tarde na conclusão de que não é suficiente, porque termina. É em relacionamentos, você vai chegar à conclusão cedo ou tarde que não é suficiente, porque termina. As pessoas morrem, e hoje em dia, infelizmente, traição, enfim. Se é no trabalho, eu acho que hoje na nossa sociedade já está mais comum entender que trabalho não é algo tão legal para se focar a vida. Mas a questão é, analise sua vida para ver no que você está investindo, sua existência. Se for nessas coisas, uma hora ou outra vai chegar à conclusão que Salomão chegou. Não serve. Afinal de contas, há um vazio no seu coração por algo eterno, que anseia por algo que não acabe, e tudo isso acaba. Nesse contexto, Salomão ele vai trazer algumas orientações sobre como viver. Olha o capítulo 9 de Eclesiastes. A proposta de Salomão, ela é bem interessante e ela é completa. São 2 pontos. Um que envolve o aspecto da vida aqui na Terra diante dessa transitoriedade, desse aspecto efêmero que passa rápido, e depois um aspecto que dá sentido real à existência. A partir do capítulo 9, ele vai resumir um pouco os pontos que ele falou, dizendo, olha o verso 2, resumindo os pontos, né? Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao religioso quanto ao não religioso, né? O que sacrifica e o que não sacrifica, ao bom como ao pecador. Com todo mundo vai acontecer o seguinte, no verso 3. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. O coração do homem está cheio de maldade, ou seja, a vida é sofrimento. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. A realidade é essa, e a gente precisa considerar isso. Vamos ter problemas aqui na Terra, e depois vamos todos morrer. Para aqueles que estão vivos, verso 4, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Estão descansando, estão mortos. Por isso, a proposta de Salomão, no verso 7, primeira é, vai, pois, come com alegria o teu pão, e bebe gostosamente o teu vinho. E aqui ele está falando de suco, tá? De uva. É vinho nesse sentido. A palavra vinho abarca todos os processos aí na Bíblia. Pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Qual o primeiro ponto que ele vai trazer? A vida, ela vai passar. Pega os aspectos positivos que Deus te deu da vida e vive bem com eles. Aproveita a vida com a pessoa que você ama. Come aquilo que você gosta de comer. Aproveita, porque em algum momento vai acabar. Aproveita a vida. Há um detalhe apenas que ele vai citar, né? Enquanto você aproveita a vida, lembre-se do seguinte, verso 8, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes.
e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Duas imagens muito próprias à Bíblia, né? A ideia é aproveite, mas lembre, olha, em todo momento estar puro, suas vestes estarem brancas, ou seja, não faça coisa errada no meio desse propósito, desse processo. Nunca falte a unção de Deus sobre a tua cabeça, né? Nunca falte aquilo que é correto. Mas considerando que tudo vai acabar, para de ficar focando em acúmulo de riquezas, em acúmulo de títulos, em o que for. Faz sua parte, corre atrás, mas aproveite esse pouco pedaço de vida que Deus te deu. Porque para a morte, onde vamos, não há planos, projetos, nem nada, como ele vai dizer logo adiante. Em primeiro lugar, então, aproveite. Mas ele não vai dizer que isso é o que vai dar sentido à existência, porque não vai dar. É um paliativo. Aproveite. E aí, quando chegar em um momento, e aí já vamos chegando à conclusão, né? No capítulo 12, em que você passar por essa situação, ou se você vier a descansar antes disso, em que de forma poética e linda, Salomão apresenta a noção da velhice, né? Em que ele inicia dizendo, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E aí ele vai trazer de forma muito bela, a partir do verso 2, antes se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas. Ele vai dando uma descrição poética interessante sobre a velhice, bela. Mas a ideia é, lembra-te do teu Criador, antes de chegar a um ponto como ele estava nesse momento, em que você, chegando no fim da vida, olha para trás e diz, nada disso foi suficiente para dar sentido à existência. E aí ele resume tudo no verso 13, com a ideia que vamos encerrar, né? Depois apenas ler um texto de alguém que aplicou isso para a vida dele. De tudo o que se tem ouvido, a suma é, o resumo é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Por que Salomão ele conclui com essa ideia? A noção que ele trabalha é a seguinte: tudo na vida, nessa vida terrena, é vaidade, é correr atrás do vento. Tudo tem um vazio, porque tudo tem um tempo para acabar. Tudo vai terminar. E por isso, se você coloca a sua vida, dedica a sua vida para essas coisas, em um momento você entra em crise. Porque você vai ver que não são suficientes esses elementos para te trazerem sentido, já que há uma eternidade no seu coração que você busca, mesmo sem saber. E que não vai ser satisfeita com coisas transitórias, coisas que terminam. Porque você almeja algo que não acaba. Por isso, enquanto você vive aqui na Terra, para de focar ou dedicar sua vida completamente a coisas que vão acabar. A riquezas, títulos, farra, prazer. O conselho dele é, enquanto você estiver vivendo aqui, aproveita com aquilo que tem algum sentido aqui, nesse momento, enquanto você age de forma a quando Deus vier em juízo, você puder finalmente viver aquela eternidade que o seu coração anseia. Aproveite enquanto você está aqui, mantenha puras suas vestes, né? Então não faça qualquer coisa aí, porque depois há algo a se pagar. E se prepare para o momento em que Deus vier. E aí finalmente você vai poder viver aquilo que o seu coração anseia. Aquilo que é eterno. Porque é desperdício da sua energia viver por essas coisas transitórias.
Eu comento que esses momentos são muito propícios para a gente pensar isso. Seja em momentos quando uma pessoa falece sem expectativa alguma, sem uma espera, ou em momentos como nas catástrofes que tivemos lá no Rio Grande do Sul. Imagina alguém que viveu a vida inteira para construir um patrimônio e de um dia para o outro, em razão de chuvas, perde-se tudo. Se você colocar a sua energia em coisas transitórias, você inevitavelmente vai se decepcionar e esse vazio no seu coração vai continuar. Porque você, como eu e qualquer ser humano, almeja por algo que é eterno. E uma eternidade que só vai ser viável quando Cristo retornar, e a partir das escolhas que você fez, você vai poder viver aquilo que você foi criado, planejado para viver desde o princípio. E em razão do pecado se perdeu. Quero ler apenas um exemplo, ler rapidamente. Vai lá para Filipenses, de um homem que eu admiro muito e que entendeu isso. E eu te convido, na medida aí das suas capacidades, a viver como este homem viveu. Filipenses capítulo 3, um texto de Paulo, o apóstolo Paulo. Ele parece entender muito claramente essa ideia. Filipenses capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 4 desse texto, onde Paulo vai dizer o seguinte: bem que eu poderia confiar na carne. Paulo está falando aqui de um problema ali na igreja e tal, mas eu quero pegar o argumento dele para a gente pensar. Se qualquer outro que pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, confiar em mim mesmo, como ser humano, né? Olha o que ele vai dizer sobre ele. Circuncidado ao 8º dia, ou seja, judeu, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, tribo real, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, ou seja, religioso total, observador da lei de Deus. Quanto ao zelo, quanto à lei, um zelo tão grande a ponto de perseguir a igreja. E você pode falar o que for de Paulo, mas até nas atrocidades que ele cometeu, era perseguindo aquilo que ele acreditava como correto. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda, refúgio, lixo, nada, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como nada para ganhar a Cristo. Você deve se lembrar que Paulo era o homem que, ainda muito jovem, estava junto ao Sinédrio, a maior instância jurídica, governamental de Israel do seu tempo, ali quando Estevão foi martirizado. Paulo tinha tudo para ser um grande homem, e ele considera tudo perda, porque ele conheceu e entendeu a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Olha o verso 9. Considerei perda para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. A base que ele termina: conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo entendeu que de nada adiantava ele ser um grande homem aqui na terra, ser um dos mais importantes indivíduos da sociedade dele, um grande mestre. Seria o equivalente hoje a você ser um professor da USP, um ministro do Supremo Tribunal Federal, alguém assim, que venceu na vida completamente. Ele considerou tudo isso nada, por entender ideias como a de Salomão. De que valeria isso? O que realmente vale é me conformar com a morte de Cristo, para que um dia eu possa participar de algum modo
da ressurreição que Ele inaugurou. Porque, no fim das contas, o que vai trazer sentido para a existência é aquilo que é eterno. Eu te aconselho, irmão, diante desses momentos que são momentos que a gente repensa muitas coisas. Aproveite para avaliar um pouco sua vida também. Se Deus o livre, você falecesse amanhã, e não há nenhum de nós que não esteja, que seja plausível isso, né? Qualquer um pode acontecer. Em que você dedicou sua vida? Em que você investiu sua existência? Porque se você investiu em coisas terrenas, na morte as coisas terrenas acabam. Há tempo determinado sobre elas. Mas quando você entende o sublime conhecimento de Cristo, como Paulo entendeu e anunciou isso, seu evangelho explica tudo isso, né? Você está investindo em coisas que não vai acabar, não vão acabar. Em coisas que são eternas, como o seu coração almeja. Não estou falando para você largar a mão de tudo, vender tudo, ir para o meio do mato, ou viver aqui na igreja sentado no banco o tempo inteiro. Olha o conselho de Salomão. Aproveita a vida com a mulher que você ama, com o cônjuge que Deus te deu. Come a comida gostosa lá que sua esposa, seu esposo faz. Sai para passear. Não fica na empresa horas e horas e horas perdendo férias e tempo com a sua família. Não desperdice com coisas que não são eternas, porque se você trabalhar bem, sua família, ela pode existir para a eternidade. Se você trabalhar bem, suas memórias, suas experiências, elas podem estar presentes pela eternidade. Mas dinheiro não vai. Casas grandes, carros não vão. Títulos acadêmicos não vão. Aproveite essas coisas, mas visando aquilo que é eterno. Para que quando nosso Senhor retornar, e em pouco tempo retornar, assim como eu tenho certeza que o PA viveu, porque eu vi aqui tão dedicado na causa de Deus, com um foco no reino, sabe? É excelente a gente ver líderes assim. Você chegava para o PA e falava, PA, ó, vamos fazer tal coisa. Ele, vamos, pastor, o que precisa de ajuda? Olha, vamos fazer. Dedicado em coisas que realmente importam. Você vai viver uma vida plena aqui, mesmo diante dos problemas, porque essa vida é complicada. Se preparando para uma vida que realmente importa. A vida eterna em Cristo Jesus.